Os segredos amaldiçoados e o que foi revelado nas matas sinistras de Piratini. R.S. Ana chegava a Piratini com um sorriso no rosto, sonhando com a vida simples e tranquila que sempre desejou. Mas a cidade, que um dia parecerá um refúgio acolhedor, agora estava envolta em sombras. Rumores de crianças desaparecidas e avistamentos de figuras encapuzadas nas noites de lua cheia penetravam em sua mente como espinhos. A matança silenciosa que parecia tomar conta da cidade a fazia despertar às 3 da manhã, olhos arregalados e coração acelerado. Aquela não era a comunidade pacata que ela lembrava. Era como um fantasma, uma sombra do que tinha sido. Os moradores, na tentativa de acalmá-la, insistiam que eram apenas superstições, mas uma inquietação, um aperto no peito, tornou-se parte de sua rotina. Barulhos estranhos à noite e olhares furtivos pelos muros tornaram-se o novo normal. A luz da lua cheia, ao invés de ser símbolo de festas e celebrações, agora trazia uma sensação de medo e expectativa. Ana nunca imaginou que o legado de sua avó, uma mulher forte e respeitada, poderia estar manchado por segredos obscuros. Naquela noite, um uivo distante e arrastado quebrou o silêncio da noite, e o medo tomou conta de Ana. Decidida a encontrar respostas, ela decidiu entrar na floresta, a mesma floresta que sempre ouvirá os mais velhos dizerem para evitar. O chamado do desconhecido a arrastava como um imã, e seus passos, hesitantes, pareciam ecoar no ar denso. Cada estalo de galho sob seus pés parecia um grito. Ao adentrar mais, notou que as árvores formavam um túnel escuro e sufocante, onde a luz da lua não conseguia penetrar. O cheiro de terra molhada misturado com algo podre invadia suas narinas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana finalmente chegou a um antigo altar encoberto por musgo e coberto de destroços. O que faria ali a torná-la tão ansiosa? Com as mãos trêmulas, ela se agachou e viu vestígios de rituais macabros, bonecas de pano rasgadas e ossos de animais contorcidos, como se ali tivesse acontecido algo que não deveria ter acontecido. O medo se intensificou em seu peito. Era como se a floresta estivesse viva, observando cada passo, cada respiração sua. Ao voltar para casa, uma sensação de desespero a acompanhou. As crianças estavam quietas na escola, e os sussurros nas aulas aumentavam. Os olhares que cruzavam os corredores estavam cheios de medo, um medo que ela agora compartilhava. A cada dia, a ideia do pacto de sua avó ecoava mais alto em sua mente. O que ela tinha escondido? Quais segredos estavam enterrados sob as raízes da cidade? E a questão ficou em sua cabeça, crescendo como uma sombra, até onde a verdade poderia levar Ana. Naquela noite, enquanto se preparava para outra exploração, ela ainda não sabia que teria que enfrentar o verdadeiro horror que se escondia nas profundezas daquela floresta e nos próprios corações de seus vizinhos. Ana não conseguia dormir. A escuridão de seu quarto a oprimia, e o silêncio profundo parecia gritar em sua mente. As horas passavam arrastadas, pontuadas apenas pelo tic-tac do relógio, como se cada segundo estivesse se preparando para uma revelação horrenda. Quando a madrugada finalmente cedeu lugar ao amanhecer, ela se levantou, decidida a enfrentar seus medos. Durante o café da manhã, a imagem do altar macabro invadia sua mente, e Ana não conseguia ignorar a sensação de que algo estava se aproximando. A tensão na pequena cidade tornou-se quase palpável. As pessoas sussurravam entre si, e o olhar temeroso das crianças afligia seu coração. Uma vontade incontrolável de descobrir a verdade crescia dentro dela. Quem eram aqueles que sussurravam sobre antigos pactos? O que realmente acontecia nas noites de lua cheia? Naquela manhã, Ana caminhou até a biblioteca local, um prédio antigo com janelas empoeiradas. As prateleiras estavam repletas de livros, mas ela buscava algo bem específico. A bibliotecária, uma mulher de aparência cansada e olhos inseguros, olhou para Ana e percebeu suas intenções.
Você deve procurar por livros antigos sobre a história local, a bibliotecária aconselhou, hesitante. Alguns dizem que a cidade é guardiã de segredos que nunca deveriam ser revelados. Com um nó na garganta, Ana começou a folhear páginas amareladas, mergulhando em relatos de eventos sombrios, desaparecimentos misteriosos, rituais pagãos, histórias de uma entidade que se alimentava do medo da comunidade. A cada parágrafo, o terror que a envolvia se aprofundava. Ela lembrou das bonecas de pano quebradas, dos ossos tortos que viu na floresta. Ao ler sobre um ritual específico, seu coração disparou. Disfarçado como uma festa de colheita, no 7º mês do ano, a celebração oculta homenageava uma força ancestral que, segundo os textos, protegia a cidade em troca de sacrifícios. Enquanto Ana percorria aquelas linhas, lembrou-se de que a lua cheia se aproximava. Uma ideia assustadora tomou conta de sua mente. O que aconteceria na próxima noite? A impaciência e o medo a incentivaram a ir de encontro à floresta novamente. Com o sol se pondo, sentiu sua respiração se acelerar. Quantas crianças já tinham desaparecido? Havia um padrão, uma conexão entre elas e a antiga lenda que se desenrolava diante de seus olhos. Determinada a enfrentar o que quer que estivesse à espreita, Ana se preparou. Vestiu-se de maneira simples, levando um pequeno punhal que sempre pertencera à sua avó, como um símbolo de proteção. Na primeira etapa de sua jornada, cada passo que dava parecia ecoar em um abismo sem fim. Quando entrou na floresta, a atmosfera estava diferente. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha. Os sons habituais de selação se calaram, e o único som que ela ouvia era o coração pulsando em seus ouvidos. Enquanto se aproximava do altar, viu algo que a deixou paralisada. As bonecas de pano que estiveram ali antes estavam agora em pé, alinhadas em um círculo, como que aguardando sua chegada. O chão sob seus pés parecia tremer, e um sussurro, quase inaudível, ressoou no ar. Ana! Ana! Ela congelou, um frio na espinha a tomou. Aquela voz não parecia com um chamado gentil, mas sim um convite sombrio que a puxava cada vez mais para o centro daquele ritual. O que a aguardava ali? O medo se transformava em desespero, mas a curiosidade, como uma chama inextinguível, iluminava seu caminho. Ana não sabia que estava prestes a confrontar uma verdade que poderia destruí-la. E, enquanto se aproximava do altar, algo se movia nas sombras, algo que observava, aguardando sua chegada. O que realmente se escondia nas trevas esperando por ela? Ana estava prestes a descobrir que nem todos os segredos deveriam ser revelados. Ana hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade. O sussurro a envolvia como uma névoa gelada, e seu olhar fixou-se nas bonecas que agora pulsavam com uma vida sinistra. Eram como guardiãs de um segredo obscuro, e, ao mesmo tempo, prisioneiras de um terror ancestral. A sensação de estar sendo observada intensificou-se, uma presença invisível se movia entre as árvores, provocando arrepios em sua nuca. Ela respirou fundo, tentando recuperar a coragem, enquanto se aventurava mais adiante. Passos hesitantes a levaram até o altar, onde a madeira escura estava marcada por rituais passados, evidências de um sangue que já tinha sido derramado em nome de algo que ninguém ousava nomear. O punhal que carregava sentia-se como uma pequena proteção, mas, em meio àquele horror, parecia mais uma piada. Olhos fixos no altar, Ana percebeu um brilho à sua esquerda. Era um objeto metálico refletindo a luz da lua que começava a despontar entre as copas das árvores. Com cautela, ela se aproximou e viu que era uma pequena caixa, antiga, coberta de símbolos estranhos. Era evidente que aquele era um artefato importante. Sua mão tremeu ao tocá-la, e a caixa se abriu com um rangido fatídico. Dentro estavam pedaços de tecido e pequenos objetos, como amuletos. Mas o que mais chamou sua atenção foi um diário preto, com folhas amareladas e desgastadas pelo tempo. Tremendo, Ana retirou-o e começou a folhear, os olhos se arregalando a cada palavra que captava. Eram relatos de pessoas que um dia viveram naquela cidade, todas com histórias de medo e sacrifícios, detalhando ritualísticas que pareciam tornar-se cada vez mais grotescas. Uma frase, em especial, saltou aos seus olhos: as crianças são a chave para manter a cidade a salvo. Eles vêm para levá-las. O coração dela disparou. O que quer que estivesse acontecendo era mais profundo e mais horrível do que ela imaginara. Naquelas páginas,
A descrição de cada desaparecimento parecia quase um testemunho, revelando uma verdade assustadora. Até mesmo as bonecas de pano eram, de certo modo, vítimas e algozes. De repente, um rugido profundo ecoou pela floresta, fazendo Ana dar um salto. Algo se aproximava, quebrando a tranquilidade da noite. Muita agitação enquanto os galhos estalavam, como se uma criatura imensa estivesse em movimento. Ela girou a cabeça, tentando entender de onde vinha o som, quando avistou uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores. Era alta, com uma forma distorcida que parecia transitar entre o humano e o animal. O cheiro de terra molhada e algo podre preenchia o ar. Ana sentiu o pânico tomar conta dela. O diário escorregou de suas mãos e caiu no chão, aberto na página onde falava sobre a entidade das sombras, um ser que reclamava o que era seu, mas que também se alimentava do medo. A criatura fez uma pausa e ficou em silêncio, como se estivesse avaliando-a. O momento se estendeu, uma eternidade em que suas almas se confrontavam em um duelo silencioso de medos. A presença se moveu novamente, avançando em direção ao altar, como se estivesse atraída pelo diário aberto, como se aquele fosse um convite. Ana percebeu que suas pernas estavam paralisadas de medo, mas não podia se permitir ceder. Com um impulso desesperado, ela pegou o punhal e, numa fração de segundo, decidiu: era hora de lutar ou correr. Mas antes que pudesse se mover, um outro som a fez parar. Uma criança estava chorando, uma voz familiar que ecoava não muito longe. Ana! Ana! A voz a chamava de volta, implorando por ajuda. Tudo o que ela mais temia se concentrava naquele instante. Quem era aquela criança? O que realmente acontecia quando a lua cheia iluminava a floresta de Piratini? Sem saber o que escolher, Ana estava em uma encruzilhada que a levaria a uma posteridade que poderia definir a cidade inteira. E o que antes eram segredos, agora prometia ser um horror sem preços. Ela olhou para a criatura mais uma vez e sentiu que a resposta estava bem ali, à sua frente, entre a sombra e a luz. O coração de Ana batia descompassado enquanto ela tentava processar os dois sons se desenrolando ao seu redor. A criatura imensa, uma mistura de sombra e monstros noturnos, se movia com agilidade, quase como se estivesse brincando com o terror que gerava. Mais à frente, a criança chorava, um som que poderia descongelar até o mais gelado dos corações, uma mistura de desespero e inocência. Ana, a voz se tornava uma onda, subindo e descendo, ressoando em sua mente. Ela se viu paralisada, mas uma força inexplicável a puxava na direção daquela criança. Fugindo do olhar da entidade das sombras, Ana narrou mentalmente as histórias que lera no diário. Aquela não era a primeira vez que a cidade conhecia o desaparecimento de jovens. Cada relato contava sobre rituais que, de algum modo, estavam atrelados à lua cheia, ao poder que ela exercia sobre a floresta e seus habitantes. E, sem pensar, Ana tomou uma decisão. A criança precisava dela. Em um movimento decidido, ela avançou para a direção da voz, ignorando o pulso errático da criatura, que agora a observava com um brilho ameaçador. "Estou chegando!" gritou, sua própria voz soando estridente na quietude da noite. Os arbustos à sua volta chicotearam, como se algo estivesse se movendo entre eles, mas ela não estava mais disposta a hesitar. Ana desviou de galhos, folhas, qualquer obstáculo em seu caminho. Era quase como correr para o portão do inferno, porém não existia retorno. A visão da criança surgiu diante dela, a silhueta iluminada pela luz da lua. Era uma garotinha de cabelos cacheados, com olhos grandes que transbordavam uma mistura de medo e esperança. Mas, entre os rostos infantis que frequentemente se apresentavam na mente de Ana, aquele era inesquecível. Era como olhar um reflexo distorcido de seu próprio passado. "Ana!" A menina gritou, estendendo os braços, e o rosto dela estava manchado de lágrimas, contrastando com sorrisos que há muito já não existiam em Piratini. Mas antes que Ana pudesse ir mais longe, a criatura se interpôs entre elas, tomando formas cada vez mais grotescas. O rugido ressoou novamente, e os olhos da sombra pareciam devorar a luz, tornando tudo ainda mais escuro. Ana sentiu o suor se acumulando em sua testa, uma pressão crescente no peito. "O que você quer?" Ana se ouviu gritar, enquanto o punhal na sua mão parecia pálido e frágil diante do terrível obstáculo. A sombra se moveu, sentindo-se em casa na escuridão. As crianças eram realmente a chave,
mas para qual porta? Com o diário ainda no chão, a página aberta revelando os sacrifícios, as histórias que a cidade tentava esquecer, Ana percebeu que ela mesma poderia ser uma parte desse horrendo espetáculo. Não a leve! Ela gritou, sua voz ecoando a recomendação, enquanto se preparava para enfrentar a entidade. Um pânico novo a envolveu. Nas páginas do diário, a verdade parecia ainda mais insistente. A rota do sacrifício era um caminho sem volta. Um sussurro sarcástico rompendo o silêncio. Você sabe o que deve fazer. Ana olhou para o rosto da menina, e algo estalou dentro dela. Naquele instante, com a criatura diante dela, as bones da floresta pareciam rir. Seria apenas mais uma a se perder naquela noite? Ou teria coragem o suficiente para enfrentar a escuridão que ameaçava consumir não só a criança, mas a própria cidade? A mão de Ana tremia, e a decisão pairava como uma névoa impenetrável. Tudo o que restava agora era o movimento súbito de um arremesso, um ato que poderia mudar tudo ou condená-los para sempre. A sombra se aproximou, e tudo parecia uma dança macabra enquanto ela se via no centro desse espetáculo de terror, sentindo a pressão aumentar a cada segundo, sem saber se conseguiria escapar dessa armadilha ou se a verdade clamaria por um novo sacrifício. A sombra deslizou, um manto de escuridão que engolia a própria lua. Ana sentiu o terror pulsar mais forte, sua respiração tornava-se ofegante. Não podia recuar agora. O olhar da criança ainda fixava-se nela, implorando por ajuda. Era como se um fio invisível os conectasse, um laço que transcendia o medo, o desespero, até mesmo a morte. Por favor, não a leva! Ana gritou, a voz ressoando na floresta enluarada. A criatura se deteve, seus olhos brilharam com uma malícia quase palpável, como se estivesse saboreando o desespero da mulher. Soava um ronco profundo, e a atmosfera se tornava pesada, como se a própria terra estivesse se preparando para engolir tudo. Ana elevou o punhal à altura de seus olhos, determinada, mas uma onda de dúvida a atravessou. Ela se lembrou do diário. Seu conteúdo gelou seu sangue. As páginas contavam que alguns não conseguiam fazer o sacrifício final e, ao invés de salvar, eram consumidos na própria busca. O que você vai fazer? A sombra sussurrou, sua voz reverberando como se emergisse das profundezas do abismo. O peso do punhal em sua mão parecia aumentar. A criatura parecia esperar, quase zombando do conflito interno que a consumia. E então, sem pensar, Ana lançou o punhal em direção à sombra. Em um instante de pura adrenalina, viu a lâmina brilhar, refletindo a luz pálida da lua. O choque foi imprevisível. A sombra dividiu-se em fragmentos, desaparecendo no ar antes que pudesse atingir seu alvo. Mas, naquele momento, o grito da criança se transformou em um eco agonizante, um lamento que cortou o silêncio da noite. Ana! Soou a voz da menina, não mais doce como antes, agora repleta de dor e desespero. Ana sentiu um frio cortante no peito. O que fiz? Pensou, e a solidão de sua escolha começou a devorar sua coragem. Ao se desviar da visão do horror que estava diante dela, percebeu que a entidade havia recuado, mas não sem deixar rastros. O chão começava a tremer, e uma nova sensação de pânico a envolveu. Coisas se moviam nas sombras. A garotinha, aterrorizada, desmoronou em um choro desesperado, e Ana se precipitou até ela, ignorando cada impulso de ficar parada e esperar pela escuridão. A conexão entre elas parecia existir, mas cada passo que Ana dava parecia fazer a criatura se reerguer, mais grotesca, mais poderosa. Juntas, elas eram um alvo fácil, a criança ainda estendendo os braços, mas Ana segurou a mão dela, decidida a não deixar mais ninguém partir sem luta. Apenas uma porta a separava de um refúgio, uma clareira à sua direita, onde a luz da lua parecia menos ameaçadora. A cada segundo, a sombra se tornava mais voraz, os ruídos da floresta ecoando a cruel melodia da morte, um convite cruel para a entrega. Rápido! Ana gritou, puxando a menina. O chão estalava, o ar se tornava denso. Elas se moviam, mas o tempo parecia se arrastar como uma tortura, as sombras batendo à porta da sanidade. Quando finalmente alcançaram a clareira, uma visão insana a aguardava. Mais crianças, sombras de rostos conhecidos, sussurrando promessas de libertação, mas com olhos vazios que entregavam a verdade já estavam perdidas, e Ana percebeu que,
de alguma forma, esses rostos eram ecos do que poderia ser. Não se tivesse entrado naquela floresta. O terror se instigou dentro dela, e o vínculo que parecia forte agora deixava claro que, ao salvá-la, Ana poderia estar selando seu próprio destino de sacrifício. A luz da lua fez uma pausa, como se observasse. O que restava agora era o maior segredo, aquela aba da realidade que ameaçava se revelar. Não podemos ficar aqui! Ana gritou para a criança. Temos que ir, mas as palavras deixaram de ser apenas palavras. O vazio na claria parecia pulsar, e o eco das risadas infantis envolvia-as, tornando-se um cântico hipnótico que as atraía mais e mais para a escuridão. As sombras começaram a cercá-las, e Ana percebeu que, ao ir atrás da garotinha, poderia estar apenas passando a tocha, um novo sacrifício. O pânico se tornava uma onda de veados que ameaçavam submergir tudo. Então, uma nova voz rasgou-a atmosfera, fazendo o chão tremer. Você deseja salvar uma, mas quantas outras terá que perder? As palavras dançaram no ar, e Ana paralisou, uma revelação terrível surgindo em sua mente. O sacrifício não era apenas era um ciclo infinito que precisava ser quebrado. E a noite ainda estava longe do fim. As sombras se moviam rapidamente, o tempo estava se esgotando, e a clareira tornava-se uma armadilha mortal. Ana olhou para os olhos da criança, agora cheios de uma expectativa terrível. A escolha se aproximava, ou sairiam juntas, ou seriam mais uma peça no jogo das trevas. O que elas fariam a seguir definiria não apenas o destino de uma, mas o de muitas outras almas perdidas naquela floresta assombrada. As risadas infantis ecoavam com uma intensidade sufocante, e Ana sentiu como se cada pedacinho de seu ser estivesse sendo puxado para dentro daquele abismo de escuridão. O chão tremia sob seus pés, e a clara sensação de desespero a envolvia como um cobertor pesado. A pressão crescia, e o ar se tornava irrespirável. Ela precisava agir. Vamos, precisamos encontrar uma saída. As palavras saíram num grito quase descontrolado, mas a resposta foi apenas mais risadas, cada brincadeira uma facada em sua determinação. A criançada, envolta em sombras, parecia estar presa em algum tipo de encantamento maligno. Eram ecos de alegria que agora soavam como gritos de alerta. Ana olhou mais de perto, e a luz da lua revelava detalhes sombrios nos rostos delas, olhos vazios, pele pálida, e um sorriso que remetia mais ao lamento do que à felicidade. Ela parou, aterrorizada. O que aconteceu com vocês? A pergunta escapuliu antes que ela conseguisse se conter. As crianças a encararam, estrelas de noite eterna, e então a que mais se destacava, uma menina com cabelos desgrenhados que pareciam se misturar à noite, respondeu: Estamos entre os portões. A felicidade se tornou dor. Você também pode escolher. Ana sentiu uma onda de fraqueza, como se o chão sob seus pés estivesse se dissolvendo. Cada palavra parecia um convite a uma escolha terrível. Ela precisava lembrar do que estava em jogo. Se não fossem essas crianças, muitas delas perdidas, talvez até mesmo a garotinha ao seu lado, o que Ana deveria fazer? Não. Eu não vou escolher esse destino. Ela gritou, a fúria superaquecendo suas veias. A sombra atrás delas movimentou-se como uma serpente, emaranhando-se nas árvores ao redor. As risadas cessaram abruptamente, e um frio cortante tomou conta do ambiente. A criatura emergiu mais perto, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Você ainda não entendeu? A sombra sussurrou, sua voz como um vento assobiando entre os galhos. Cada ato de resistência a faz perder mais. A mente de Ana girou, um turbilhão de pensamentos. Saber que a vida de todas aquelas crianças pesava em suas mãos fazia sua sanidade vacilar. Não eram apenas rostos perdidos, eram almas, e todas estavam ali por causa dela, por causa de sua decisão. O diário. Ana se lembrou subitamente, a cotação frenética de seus pensamentos. Ela tinha que romper o ciclo, mas a pergunta fervilhava em sua mente. Como? Lembranças de suas leituras surgiram como flashes. Se alguns não conseguiam realizar o sacrifício, outros conseguiam, mas o que precisava ser feito permanecia obscuro, como se a escuridão estivesse sussurrando ao seu ouvido. Quando a sombra avançou, Ana viu a pequena a seu lado hesitar, olhando entre sua amiga e a escuridão crescente. Havia um brilho em seus olhos, uma fragilidade e uma determinação misturadas. O tempo estava se esgotando. Venha!
Ana instintivamente puxou a garotinha. Fique perto de mim. As outras crianças se agitaram, a energia delas mudando, um medo ao redor palpável. Elas começaram a avançar em um movimento em grupo, as sombras se intensificando, formando uma dança macabra. Ana piscou, cada segundo se prolongando de maneira agonizante. Tudo parecia se reunir em um momento de decisão. Se não tomasse uma atitude, todas ficariam perdidas para sempre, mas ao mesmo tempo, cada escolha estética do sacrifício poderia consumir sua própria alma. O que você vai fazer? A criança olhou para ela, cheia de uma vulnerabilidade inocente que parecia inabalável. Ana olhou para as sombras chamativas que as cercavam, uma essência sombria que parecia pulsar de forma viva. O eco de promessas não cumpridas ressoava pela floresta, e com isso, Ana percebeu que precisava enfrentar a escuridão de uma vez por todas. Eu vou quebrar isso! Gritou, e, em um ato de ousadia, ela correu em direção ao centro da clareira, sentindo o impacto da escolha pesando sobre ela. Mas a sombra saiu na frente, bloqueando seu caminho, como um monstro ancestral que não tinha intenção de permitir que ela emergisse vitoriosa. Ana teve que decidir rapidamente, e a única coisa que teve coragem de fazer foi levantar seus braços, como se isso fosse suficiente para repelir a criatura. Foi nesse momento que a clareira começou a distorcer, a realidade pareceu tremer. Ana não sabia se estava errando a direção ou se encorajando suas próprias trevas. No fundo, sabia que o sacrifício não seria somente de uma, mas poderia ser um chamado à luta, à sobrevivência dos que ali estavam e a verdade que a manteve ligada a eles. E nesse entrelaçar de escolhas e destinos, ela precisava descobrir se tinha coragem suficiente para fazer a coisa certa. O silêncio pairou, e tudo parecia prestes a desmoronar antes que uma nova voz rompesse a tensão. Se você não ceder, o que acontecerá com você? As sombras começaram a girar mais rápido, como se a resposta estivesse prestes a ser revelada. Ana olhou para trás e viu os rostos das crianças mais uma vez. O tempo estava diminuindo, e a pergunta eterna ecoou. O que aconteceria agora? Ana sentiu seu coração disparar como um tambor enfurecido. As sombras dançantes ao seu redor pareciam ganhar vida, moldando-se em rostos que sussurravam seu nome, clamando por sua atenção. Cada risada, a princípio alegre, agora reverberava como um chamado para um abismo de angústia. O que vocês querem de mim? Balbuciou, a voz trêmula. O ar estava denso e pesado como se o próprio chão quisesse engoli-la. A menininha ao seu lado piscou, como se acordasse de um sonho tenebroso. Elas só querem brincar, Ana. Brincar para sempre. O olhar inocente parecia um contraste gritante com a escuridão que as cercava. Mas havia uma tremenda fragilidade na sua voz, uma fragilidade que fez o estômago de Ana embrulhar. A sombra voraz, flutuando cada vez mais perto, pareceu captar a confusão dela. Você também pode brincar. Apenas entregue-se. A voz serpenteava pelo ar, melódica e promissora, uma sedução que fazia os sentidos de Ana se agudizarem. Não! Ana gritou, decidida a não se deixar levar. Respirou fundo, buscando a força dentro de si. Lembrou-se de tudo pelo que lutou. A imagem de sua família atravessou como um raio, a esperança eterna de voltar para casa. Mas, daquela escuridão, um novo som começou a ressoar. Não eram risadas, mas sim um lamento profundo, como se as crianças sentissem a dor da escolha de Ana ecoando nas suas vidas presas. A criança ao seu lado começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido, e aquilo dilacerou o coração de Ana. Desculpa, a garotinha conseguia pronunciar entre a tristeza, mas Ana não sabia o que fazer. O peso da decisão a esmagava. Enquanto olhava para as outras crianças, cada um dos seus rostos tornava-se mais familiar. Ela sabia que todas elas eram, de alguma forma, parte de um ciclo que poderia ser rompido ou ampliado. A escolha, a sombra murmurou, quase suavemente agora. O que você prefere? Libertar-se e deixar que essas almas sofram sozinhas? Ou blocar-se aqui e tornar-se uma delas? Ana balançou a cabeça, a negação escapando de seus lábios como um sussurro de resistência. Não posso deixá-las, não posso. O ar ficou mais frio, quase cortante, e, em resposta à sua determinação, a sombra se aproximou mais,
revelando mais de sua forma distorcida. Detalhes brutais surgiram, dentes afiados, olhos que pareciam poços profundos e escuros. Ana olhou para a clareira, cada elemento agora pulsando em um ritmo sinistro e ameaçador. A água de um riacho próximo parecia refletir uma imagem que fazia sua carne arrepiar um rosto familiar. Mamãe! O grito irrompeu de seus lábios antes que ela pudesse se contê-la. A figura de sua mãe, perdida entre as sombras, balançava com um sorriso trágico que misturava o amor com a dor. Ana vença sua resistência. O eco do chamado aumentava, e a sombra começou a envolver a figura, como se estivesse tentando absorver sua essência. Ana ficou paralisada, o desespero a fazendo tremer. Cada faísca de dúvida crescia, ameaçando consumir sua razão. Olhou para a criança a seu lado, tão próxima de se perder completamente, e as outras ao redor. O que sua escolha significaria para todas elas? A pressão ao redor se intensificou, e Ana se viu forçada a agir. Deixe-as em paz! Gritou, erguendo os braços com toda a força que ainda tinha. E, nesse momento, um novo eco vibrante ressoou pela floresta. As sombras se agitaram violentamente, como se a sua resistência criasse um vazio que pudesse ser preenchido por um relâmpago cortante. Mas antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, todas as crianças, incluindo a garotinha ao seu lado, começaram a girar, criando um redemoinho de luz e obscuridade. A clareira ficou iluminada por um brilho opaco e agonizante, cada rosto revelando um espectro de sentimentos que Ana nunca imaginou poder existir. E então, ao centro da clareira, ela viu abrir-se um portal. Um brilho ofuscante emanava de dentro dele, e a sombra parecia hesitar, palpável, como se estivesse sendo sugada de volta para uma escuridão primitiva, um lugar do qual nunca deveria ter emergido. Neste momento de revelação, a voz da mãe de Ana ecoou mais uma vez, mas agora soava mais clara. Lute, filha. A escolha é sua. E Ana, consumida pelo que restava de coragem, olhou para o redemoinho e fez a única coisa que poderia. Eu escolho todas as vidas! Gritou, e, num ato de fé, saltou em direção ao brilho. Mas ao cruzar a linha, tudo escureceu e o último sorriso da garotinha estava escrito na sua mente. A escuridão a abraçou, e, quando acordou, estava em um lugar que não era a clareira, mas uma sala simples e familiar, com os ecos de risadas infantis longe, muito longe, ao seu redor. Um novo terror se instalou em seu coração. Estarei realmente livre ou presas aqui para sempre? Sua voz ecoou na sala vazia, e uma resposta sussurrou entre as sombras de sua mente. O que estava esperando para ela até então? Ana abriu os olhos lentamente, o coração ainda acelerado. Aquela sala, com suas paredes brancas descascadas, tinha um cheiro de mofo que a fazia lembrar de casas antigas. Mas havia algo mais, um eco que reverberava naquelas paredes. As risadas que ouvirá anteriormente misturavam-se a sussurros suaves, como as crianças da clareira. Ela se levantou, hesitante, o chão frio trazendo um arrepio. Os objetos na sala eram familiares, mas não mais pertenciam a ela. Ganhou um nó na garganta ao notar o álbum de fotos empoeirado sobre uma mesa. As imagens no álbum provocaram memórias que queimavam como chama. Sua infância, suas brincadeiras. Mas e as crianças? E a garotinha? Será que estavam bem? Uma sensação de culpa a invadiu, como se tivesse abandonado os outros em um momento de desespero. Enquanto Ana folheava o álbum, os sussurros se intensificaram. Agora, falavam em ecos de dor e lamento. Ouvia nome de pessoas que a encarceravam naquelas memórias, e isso a assombrava. Era como se ela não estivesse sozinha. O passado e o presente se entrelaçavam, formando uma teia imunda de lembranças e segredos não revelados. As paredes começaram a pulsar, como se respondessem à sua angústia. Os sussurros tornaram-se gritos, e Ana cobriu os ouvidos, lutando contra a onda de desespero que quase a derrubava. Ela correu até a porta, mas estava trancada. Deixe-me sair! Gritou, a voz preenchendo o espaço vazio. Nesse momento, as sombras começaram a se esticar, ganhando formas de figuras humanas. O rosto de sua mãe surgiu entre elas, um riso que agora parecia mais um lamento. Ana sentiu-se puxada para trás,
como se uma força invisível tentasse arrastá-la para o canto mais escuro da sala. Você não pode fugir do que fez. Uma voz grave ecoou, e Ana reconheceu o timbre que lhe era familiar, mas que agora soava como um aviso. Ela virou-se, buscando o dono da voz, mas o espaço estava repleto de rostos distorcidos. Cada um refletia suas memórias, seus medos e, acima de tudo, seus erros. Diante daquelas figuras, Ana foi tomada por um sentimento de perda e arrependimento. A imagem da garotinha apareceu à sua frente, seu olhar carregado de esperança e traição. Você prometeu nos ajudar, Ana. As palavras eram um fio de acusação que cortava o coração da jovem. Ana lutava contra as lágrimas enquanto tentava entendê-las. O que significava aquela escolha? Pode uma decisão de um momento contar mais do que uma vida inteira? A escolha é sua. A sombra que a seguia, mais forte agora, respondeu em uníssono. Mas você deverá arcar com as consequências. A sala começou a se transformar, como se as paredes se dissolvessem em sombras líquidas. Ana gritou, mas o som foi consumido, e então tudo se tornou um turbilhão de lembranças que a arrastavam. Ela se viu novamente na clareira, cercada pelas crianças, com o portal cintilante à sua frente, mas um novo elemento estava presente, suas escolhas passadas dançavam ao seu redor, como espectros esperando por sua decisão. Ana sabia que precisava agir, mas o que ela poderia fazer agora? O pânico corria em suas veias, e a clareza se transformava em confusão. Lutar, correr, escolher, mas para onde? E uma nova voz ecoou em sua mente, um sussurro que não se parecia com os outros. Você tem o poder de mudar tudo, Ana. Olhos fixos do turbilhão à sua frente, seu coração acelerou. O que estava acontecendo com ela? Como poderia ter o poder de mudar suas escolhas, e ao mesmo tempo, o destino daquelas crianças? A sala então se despedaçou mais uma vez, e nesse instante Ana percebeu que a escuridão a engoliu uma vez mais, como um vórtice insaciável. Quando a luz finalmente apareceu, Ana estava em pé em um espaço vasto, um deserto de areia e vento, longe de qualquer lugar que conhecia. E ao longe, uma silhueta familiar a observava, paralisada sob a luz cintilante de uma lua cheia. O que você fez, Ana? A voz ecoou no deserto, e Ana sentiu o gelo se espalhar por sua espinha. Seria sua mãe? Ou seriam outras consciências perdidas, vagando em busca de redenção? Ela respirou fundo. E, em meio ao desespero, um novo questionamento surgiu. O que quer que eu faça agora? O que aconteceria a seguir? Ana estava prestes a enfrentar ainda mais revelações e escolhas, mas agora sabia que estava apenas começando a descobrir os segredos amaldiçoados que a esperavam. Ana paralisou ao ouvir a pergunta ecoando na imensidão do deserto. Recebia o peso do olhar da silhueta, que agora se tornava mais nítida. Era sua mãe, mas não a mesma mulher que lembrava. O rosto estava marcado pela tristeza, os olhos refletindo o vazio que a afligia. Ela estava ali, mas parecia um espectro, uma parte de algo que já havia partido. Eu fiz o que pude. Gritou Ana, a voz rasgando o silêncio como um grito desesperado. Eu não sabia que as coisas seriam assim, sua mãe balançou a cabeça. Você não entendeu nada, Ana. Essa não é uma escolha como você imagina. É uma condenação. Ana se sentiu sufocada pelas palavras. O deserto agora pulsava com uma energia estranha. A areia a vários tons de cinza dançava ao vento, como se estivesse viva, e o ar estava carregado de um cheiro enjoativo que a fazia querer vomitar. O que eu posso fazer para corrigir isso? Ela implorou, a angústia crescendo a cada segundo. A mãe estendeu a mão, mas no momento em que Ana tentou tocá-la, a imagem desmoronou, transformando-se em uma neblina espessa que a cercava. Você precisa lembrar quem você é, Ana. A voz da mãe se fragmentou em sussurros, e as sombras pareciam se aproximar, quase ganhando forma. Ana se virou rapidamente, mas as sombras começavam a se aglomerar ao seu redor. Desesperada, ela percebeu que as crianças estavam ali também, seus rostos distorcidos pela dor. A garotinha, que antes havia olhado com esperança, agora parecia um espectro de tristeza, seus olhos implorando por ajuda. Liberte-nos, Ana! Sussurrava a voz em coro,
e o desespero tomou conta. A desolação a envolveu, e Ana começou a correr em uma direção qualquer, suas pernas pesadas como se o solo estivesse grudando em seus pés. O deserto agora parecia infinito, e ela sentia as sombras ameaçadoras a perseguindo. Não pode fugir! Uma voz ecoou da neblina, fria e cheia de malícia. Você pertence a nós. O pânico se espalhou por seu corpo. O chão sob seus pés começou a se abrir, fissuras largas parecendo engolir a areia. Ana se lembrou do portal, do modo como a luz brilhava na clareira antes, e sabia que aquele poderia ser um caminho. Ela parou, olhou em redor e resolveu que o destino delas ainda estava em suas mãos. Com a determinação queimando em seu peito, Ana decidiu correr de volta. Cada passo a levava de volta à clareira, esperando que o portal ainda estivesse lá, esperando por ela. Fugindo das sombras, Ana finalmente encontrou o brilho do portal à distância. A luz pulsava, quase chamando-a, mas antes que pudesse chegar, uma força a puxou. Ela foi lançada para o lado, as sombras tomando forma, quase como se quisessem enterrá-la na areia. Você não pode escapar do que já fez! Sussurraram, e ela viu os rostos conhecidos se distorcendo na escuridão. Ana lutou, tentando se livrar da pressão das sombras. Com um grito, ela se lançou para o portal, acreditando que poderia mudar seu destino e o das crianças. Um último esforço a levou a atravessar o brilho. Assim que entrou, tudo escureceu. Quando suas pálpebras se abriram novamente, Ana se viu em uma sala semelhante à anterior, mas as paredes agora estavam cobertas de fotografias antigas. As crianças a cercavam, mas algo estava diferente. Elas choravam, não de dor, mas de alívio. Você está de volta! A garotinha exclamou, e Ana percebeu que as fotografias mostravam momentos que ela havia muito esquecido. Agora ela entendia. Cada escolha tinha consequências, e cada escolha a havia trazido de volta. Mas por quanto tempo a liberdade duraria? Em meio ao abraço caloroso das crianças, um sentimento de incerteza a envolveu. Qual seria o preço a pagar? Outra sombra se esgueirou pelas paredes, e Ana percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O jogo apenas começou, sussurrou uma voz familiar nas sombras, e um frio percorreu sua espinha. Com a sensação de que o pior ainda estava por vir, Ana se perguntou, quantas vezes teria que enfrentar seus erros antes que pudesse realmente se libertar? O eco do passado a seguia, e a noite prometia mais segredos. Ana acordou em um sobressalto, o coração ainda batendo como se tivesse corrido uma maratona. Estava de volta à sala com as paredes cobertas de fotos e a luz suave cortando a escuridão. As crianças cercavam-na, mas havia um sentimento diferente no ar. Um murmúrio coletivo de alívio misturava-se a uma expectativa palpável. Aquela não era a mesma sala anterior, era um novo começo. Você está de volta! A garotinha de cabelos cacheados reagiu, seus olhos brilhando com uma alegria genuína. Ana olhou em volta e soube que deveria agir rápido, antes que o ciclo de terror se repetisse. Precisamos sair daqui, disse, a determinação cortando sua voz. As crianças assentiram, mas algo em suas expressões denunciava que não estavam tão convencidas. A garotinha, curiosa, se aproximou. Mas e as outras? Não podemos deixá-las para trás. Ana sentiu um aperto no coração. O eco das vozes que amaldiçoavam sua consciência ainda a atormentava. Elas estavam certas. Não era justo permanecer livre enquanto outras ainda eram vítimas da escuridão. Vamos juntas, prometeu com um sorriso tímido, lembrando-se do quão importante era enfrentar os medos de frente. Existe uma saída, nós só precisamos encontrá-la. Enquanto caminhavam, cada passo preenchia o ambiente com uma nova energia. As crianças preenchiam a sala, e a luz das fotografias parecia ganhar vida, piscando intensamente. O papel queimado pela passagem do tempo exalava um odor familiar, um cheiro de infância, de risadas, um lembrete de que ainda havia esperança. Mãos pequenas se uniram às dela, formando um elo de confiança. De repente, a sala começou a tremer, os sussurros se intensificando. A sombra, que até então estava invisível, começou a ganhar forma. Olhos escuros e ameaçadores emergiram do teto, seus sussurros agora se transformando em gritos distorcidos. Ana respirou fundo. Lembrava-se do que havia lido no diário, a entidade das sombras se alimentava do medo.
Não olhem para as sombras! Gritou, enquanto empunhava uma das fotos como se fosse uma arma. Lembrem-se do que é importante. Os rostos infantis, uma vez distorcidos pela dúvida, agora refletiam determinação. A luz parecia crescer com suas vozes unidas, uma melodia de confiança. Enquanto a sombra se aproximava, Ana começou a recontar uma história de coragem e amor. A cada palavra, um brilho emanava, repelindo a escuridão. A sombra hesitou, claramente abalada pela resistência deles. Com passos firmes, eles começaram a avançar em direção à porta. Ana puxou a garotinha e os outros com ela, segurando a mão dela como um escudo. Juntas, elas formavam um laço indestrutível que pulsava em harmonia. O que vocês vão fazer? A sombra provocou, seu tom sarcástico reverberando pela sala. Não podem mudar o que já foi. Nós podemos, respondeu Ana, seus olhos se fixando na figura esquelética. A escolha sempre foi nossa. E hoje escolhemos a liberdade. Com um grito unificado, as crianças acenaram, e a luz começou a tomar forma, envolvendo tudo em seu caminho. Ana sentiu a força de cada história, cada risada perdida, renascendo novamente. A escuridão recuou, cada sombra se dissipando diante do brilho crescente. Então, com um último impulso, elas romperam a barreira que as prendia. A sala começou a desmoronar, e um novo espaço se formou à frente delas, um campo aberto sob a luz da lua cheia. O ar estava fresco e puro, e o medo era uma lembrança distante. Conseguimos! Gritou a garotinha. A risa ecoava leve e solene, misturando-se com o aroma noturno de liberdade. Ana olhou para os rostos das crianças, enxergando esperança e alívio em cada um deles. Mas um novo desafio se delineava. As sombras pareciam se aglutinar em um canto do novo mundo, como se aguardassem a oportunidade de atacar novamente. Vocês podem sempre retornar, se um dia sentirem medo novamente, disse uma voz familiar, suave como o vento. Era a mãe de Ana, agora livre da escuridão, seus olhos refletindo a compreensão e amor que sempre estiveram presentes. Mas vocês são mais fortes agora. Lembrem-se, a escolha é sempre sua. Ana sorriu, sabendo que cada escolha vinha com consequências, mas também com oportunidades de crescimento. Enquanto as sombras recuavam e o brilho se intensificava, ela sabia que enfrentaram um medo, mas em sua essência, aquele era apenas o começo de novos caminhos. Estamos juntas, sempre. Declarou, sentindo o calor da imortalidade das memórias e conexões que criavam, notando que cada decisão tomada a tornava mais forte. Assim, com as sombras se afastando para um futuro incerto, Ana e as crianças se adentraram nas possibilidades ilimitadas do que significava verdadeiramente viver em liberdade, em amor, em união. E através das sombras e luzes, uma última pergunta ecoou. Quantas vezes elas teriam que enfrentar a escuridão antes de serem realmente livres? Ana sabia que a luta continuaria, mas agora, ela tinha ao seu lado a força de muitas vidas e a liberdade das escolhas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe de comentar suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.